tema da nossa mensagem de hoje é o discípulo no caminho. E eu quero convidar você pode abrir a sua Bíblia agora no livro de Lucas, no capítulo 24, nos versículos 13 ao versículo 35. Nós vamos fazer uma leitura aqui, você pode acompanhar aí por onde você está. E essa leitura dá conta dos discípulos de Emaús, né? Então, é um texto conhecido, nós já ouvimos falar desse texto, provavelmente nós já ouvimos mensagens sobre esse texto, e eu queria, então, convidá-lo para lê-lo comigo neste momento. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que eles falavam entre si e faziam perguntas uns aos outros. E o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram no sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a eles não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração, para crer de tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram a ele, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, tomaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Glória a Deus. Bom, a história aqui é simples. Depois da morte de Jesus Cristo, e nós conhecemos a história, os discípulos ficaram muito amedrontados. Eles se esconderam, eles não entendiam, eles estavam tristes, eles estavam abatidos, eles estavam desolados. Tudo havia acabado, né? As esperanças, os sonhos. E todos os discípulos sofriam muito nessa situação, nessa circunstância que estavam vivendo. E dois desses discípulos, eles estavam voltando para suas casas. Um deles se chamava Cleopas, o outro a gente não sabe o nome, porque as Escrituras não dizem.
E o contexto é o seguinte: eles estavam indo para Emaús, cerca de 12 quilômetros de Jerusalém, que é o equivalente a, segundo as Escrituras nos mostram aí, 60 estádios. Abatidos e entristecidos, eles voltavam depois da sexta-feira fatídica, em que haviam visto Jesus Cristo, seu mestre, ser crucificado de uma forma tão violenta. Em determinado momento, então, alguém apareceu com eles e começou a caminhar com eles, e eles não identificaram de imediato quem era, mas aquela pessoa que começou a caminhar com eles na estrada que levava a Emaús não era outro senão o próprio Jesus Cristo. Mas eles não conseguiram identificar o seu mestre, eles não conseguiram perceber que Jesus, agora ressurreto, estava com eles naquela jornada. Inclusive, praticamente repreenderam Jesus, né, na medida em que eles perguntaram se porventura ele era de fora. Ora, o senhor é de fora? Será que o senhor não sabe o que está acontecendo aqui? E a respeito das notícias recentes, e Jesus disse, não, o que está acontecendo? Eles falaram, mataram Jesus Cristo e nós estamos muito entristecidos com essa situação. A dor era tão grande, mas tão grande, que estes discípulos não conseguiam enxergar que quem estava com eles e quem estava bem diante dos seus olhos. Apesar disso, eles eram discípulos e tinham algumas marcas que o identificavam como tal. Todo discípulo tem algumas marcas. Discípulos de Jesus Cristo têm marcas na sua vida, na sua caminhada. Ser discípulo significa ser seguidor. Discipulado significa seguir, significa viver, né? Discipulado significa viver, e o discípulo é o estilo de vida de quem anda com Jesus e com outros discípulos. Muitas pessoas conhecem a Jesus Cristo, mas não o seguem de perto. Infelizmente, naquele tempo, naquele contexto era assim, e hoje não é tão diferente. Tem muita gente que conhece Jesus Cristo, mas não o segue de perto como deveria seguir. Alguns chegam até a ser curados, serem libertos, serem transformados, serem alvos de milagres da parte de Deus, mas acabam ficando sem a bênção principal, que é a salvação. São aquelas pessoas que estão sempre atrás da bênção de Deus, mas estão longe do Deus da bênção. E hoje nós vemos muitas pessoas que estão como esses discípulos estavam naquele dia. Pessoas que estão voltando para casa sem Jesus Cristo. Mas como isso pôde acontecer com eles? Pessoas tão próximas de Jesus. Agora, o que me chama a atenção não foi o fato deles estarem longe de Jesus Cristo, mas deles estarem não enxergando Jesus Cristo, estão caminhando com ele. Mas eu percebo que Jesus foi ao encontro deles para poder chamá-los de volta. E o Senhor nos ama e investe na nossa vida, assim como investiu na vida deles, Deus investe na nossa vida sempre. Está sempre pronto para nos chamar de novo, principalmente quando nós somos verdadeiros seguidores de Cristo. E aí eu quero perguntar para você, nessa noite que nós estamos aqui reunidos, nessa live, nesse encontro virtual, adorando a Deus. Você é um autêntico discípulo de Jesus? Eu queria, a partir desta live, perceber no texto algumas questões que caracterizam um autêntico seguidor de Jesus, para que nós pudéssemos fazer aquela velha autoanálise que nós fazemos em todos os cultos, né? Eu gosto muito de trazer à reflexão algumas questões para que nós possamos sempre, olhando para dentro de nós, percebermos se nós estamos adequados, se nós estamos enquadrados, porque é isso que Deus espera de nós. Quando a Bíblia, quando a palavra de Deus é compartilhada, ela é compartilhada no sentido de que não apenas nós possamos conhecer histórias bíblicas, não apenas possamos conhecer algumas coisas que estão
presentes nos contextos bíblicos, mas principalmente que possamos ajustar a nossa vida, que possamos viver a nossa vida, que possamos colocar a nossa vida à disposição de Deus segundo a sua bendita e eterna vontade. Então, eu quero ver pelo menos uma meia dúzia de questões que nos caracterizam como verdadeiros adoradores, e eu quero que você aí, tanto no Zoom quanto no Facebook, possa fazer as avaliações para ver se você está adequado, se nós estamos adequados. A primeira característica de um genuíno discípulo, e que eu quero destacar nesse texto, é que um verdadeiro discípulo, ele não anda sozinho. Preste atenção nisso que eu estou te falando. Um verdadeiro discípulo, ele não anda sozinho. Os versículos 13 a 15 nós lemos. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Quando nós vemos o ministério de Jesus, nós percebemos que Jesus ele dividiu e agregou os seus seguidores, os seus discípulos, né? Em Mateus 6, versículo 7, por exemplo, Lucas 10, versículo 1, Jesus ele divide os seus discípulos em duplas. E eu não sei, de repente é possível até que esses 2 seguidores, esses 2 discípulos da estrada de Emaús, formassem exatamente a dupla que Jesus Cristo montou neste tempo. O fato é que Deus os agregou para que eles estejam juntos, vivam em mutualidade e tenham comunhão, uma comunhão próxima um com os outros. O verdadeiro discípulo, ele procura sempre ter comunhão. E quando nós pensamos em comunhão, nós pensamos num termo que eu sempre uso na igreja, eu sempre falo, é koinonia, que quer dizer uma comunhão intrínseca, uma comunhão verdadeira, uma comunhão profunda. E é isso que Deus espera de nós. Aqueles 2 discípulos, eles tinham essa comunhão, eles estavam juntos, eles estavam andando, e isso demonstra que eles eram genuínos discípulos. É uma das características que nós vemos nele e que precisamos ter também. Muitas pessoas abandonam esta prática, e aí cabe nós fazermos uma avaliação para saber até que ponto nós somos discípulos de fato, quando nós não temos comunhão. Nós precisamos saber que essa comunhão ela é sine qua non, ela é indispensável para nós que vivemos como discípulos de Cristo. Nós não podemos deixar de estar com os nossos irmãos, nós não podemos caminhar e deixar os nossos irmãos para trás. E quando eu penso em comunhão, eu penso em várias questões, né? A primeira, a questão que dentro da igreja nós temos comunhão uns com os outros, e isso é importante. Mas é muito importante também que nós tenhamos alguém que seja o nosso companheiro de jornada. Você tem um companheiro de jornada? Você tem alguém na igreja que é aquela pessoa com quem você sempre pode contar, aquela pessoa com quem você sempre conversa, aquela pessoa que lhe ajuda nos momentos mais difíceis? Nós precisamos ter os nossos companheiros de jornada. E é claro que a gente não pode compartilhar tudo com todos, né? Existem algumas situações que, se nós compartilharmos com alguém, nós acabamos sendo expostos. Então, é necessário que haja muita atenção, mas com toda certeza, nós precisamos ter o nosso companheiro de caminhada. Assim como aqueles discípulos caminhavam lado a lado, conversando, compartilhando a sua dor, compartilhando os seus sentimentos, nós também precisamos caminhar com alguém. Deus não nos criou para que nós vivêssemos só. Deus não nos criou para que nós tivéssemos uma atividade isolada no mundo, na igreja, na família, em lugar algum. Deus nos criou para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros
e para que nós possamos viver para a glória de Deus. É isso que nós precisamos fazer. A Bíblia chega a dizer que é melhor sermos dois do que um, né? Porque se formos dois e um cair, nós vamos ter alguém ali que vai nos ajudar, que vai nos levantar e que nos vai fazer caminhar segundo a vontade de Deus pela melhor estrada possível. Uma segunda característica de um verdadeiro discípulo, e que eu vejo no texto aí, nos versículos 25 a 27, é que um verdadeiro discípulo, ele vive a palavra de Deus, ele fala da palavra de Deus, ele compartilha a palavra de Deus. Versículos 25 a 27. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todas as profecias, explicava-lhes o que dele se achava a respeito nas Escrituras. Os dois discípulos, na estrada de Emaús, falavam sobre a Bíblia e sobre o que tinha acontecido com Jesus. Eles abriram seu coração diante daquele companheiro de jornada, sem saber, inclusive, que era Jesus, mas estavam ali compartilhando a Bíblia, compartilhando as profecias. E quem é discípulo de Jesus de verdade, quem é o autêntico seguidor de Cristo, sempre fala da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser nossa inspiração, precisa ser nossa companheira diária, precisa ser o nosso manual de vida, ela precisa ser a nossa bússola para poder nos conduzir no norte, na direção correta. E a conversa de um discípulo genuíno de Deus não é outra, mas a verdade do Evangelho. Pois, segundo está escrito no Salmo capítulo 1, nos versículos 1 e 2, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso, precisamos fazer essas perguntas a nós mesmos. Quem nós estamos seguindo? Com quem nós estamos andando? E agora, a grande pergunta, sobre o que estamos falando com essas pessoas com quem nós caminhamos, com quem nós seguimos. Se somos discípulos de fato, como nosso mestre, nós temos que ter na palavra de Deus a base principal para todo o nosso discurso. Pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, essa é a direção de Deus. Ensinar pelo caminho, ensinar aos nossos filhos, e por aí vai, por aí afora, ensinar em todos os lugares onde estivermos. É importante que a Bíblia, que é a nossa regra de conduta moral, ética e religiosa, seja compartilhada também com as pessoas que não a conhecem, a fim de que essas pessoas também possam, conhecendo-a, viverem para a glória de Deus. Amém? Uma terceira marca, um terceiro lugar, eu quero destacar uma marca que todo discípulo genuíno tem, que é a perseverança. Olhem o versículo 29 do texto que diz: e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Os emauenses, eles sentiram vontade de convidar o amigo que estava andando com eles para continuarem juntos, mesmo sem perceber que era Jesus. Perceba que até esse momento eles não sabiam que estavam com Jesus. Estavam abatidos, estavam desesperançosos, pensavam que tinha chegado ao final das suas jornadas de discípulos de Cristo, já que ele havia, na mente deles, morrido, mas eles perseveravam assim mesmo em falar sobre o assunto. E a perseverança, ela é marca daquele que crê, de quem ama a Deus de verdade, de quem é discípulo de verdade. Quando nós assumimos o cristianismo como nosso estilo de vida, e eu tenho dito isso com muita frequência na igreja, o cristianismo é mais do que uma religião para nós, é um estilo de vida. O cristianismo, ele deve definir o que nós fazemos na nossa vida, na nossa caminhada. Nós precisamos nos manter firmes,
independente de qualquer circunstância, seja numa circunstância boa, seja numa situação ruim, em qualquer circunstância nós precisamos nos manter firmes. O diabo ele tentará insistentemente interromper a nossa caminhada. E esse é o papel dele. É isso que ele veio fazer. Ele busca nos neutralizar. É bom que a gente saiba que, quando eu digo que o diabo ele busca interromper a nossa caminhada, não estou absolutamente dizendo que ele vai conseguir nos tomar dos braços de Cristo, porque isso é impossível. Mas quando ele interrompe a nossa caminhada, na realidade ele está neutralizando a nossa ação evangelística, a nossa ação religiosa, para que nós não possamos, primeiro, crescer e também dar bons frutos. Ele perdeu a nossa vida há muito tempo, não pode retomá-la, mas ele tenta nos impedir de seguir nos planos de Jesus. Por isso, nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos perseverar, nós precisamos andar em qualquer circunstância. Não podemos nos deixar enganar e desistir no meio do caminho, absolutamente, não podemos. É como diz uma frase filosófica, eu não me lembro agora quem é o autor, mas ele diz o seguinte: quem desiste no meio de uma caminhada não chegou a lugar algum. Algum questionador, já uma vez alguém me disse o seguinte: não, pastor, quem desiste no meio da caminhada chegou no meio da caminhada. Não, mas não chegou a lugar algum, porque dali ele volta, então ele não alcançou o seu objetivo. A vida do discípulo ela tem que ter um alvo e um propósito. E nós precisamos caminhar com Deus sempre em direção desse alvo, em direção desse propósito, apesar de qualquer circunstância, apesar de luta, apesar de tristeza, apesar de reveses. O verdadeiro discípulo, o autêntico discípulo de Cristo, nunca abandona a Cristo. Ele pode viver situações difíceis, situações adversas em algum momento da sua vida, mas ele nunca vai abandonar a Cristo. E aí a pergunta para cada um de nós: nós temos perseverado na presença de Deus? Nós temos caminhado apesar das circunstâncias que às vezes de alguma forma buscam interromper essa caminhada? Nós precisamos ser perseverantes. Quarto lugar, no versículo 30, nós lemos: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. É uma característica de um discípulo que nós temos falado insistentemente. Domingo nós tivemos ceia e eu falei isso de manhã e de noite, né? E nós vamos encontrar isso em várias outras porções da Escritura. Essa característica é a comunhão. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele vive em comunhão. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele está sempre em comunhão. Ele está em comunhão com os seus irmãos e ele está em comunhão com Deus. E quando eu penso na comunhão com os seus irmãos, quando eu penso na comunhão com Deus, eu vejo as duas direções que essa comunhão nos aponta: a vertical e a horizontal. Você percebe que é uma verdadeira cruz? É como numa cruz. Eu preciso ter comunhão com Deus, mas eu preciso ter comunhão com os meus irmãos também. Quando compartilhamos com os nossos irmãos essa comunhão, automaticamente a comunhão com Deus se estabelece. Porque é o próprio Cristo quem nos orienta em Mateus 18, 20, o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, você percebe que essa comunhão ela é bastante assim automática. Na medida que eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu também tenho comunhão com Deus. E nós precisamos mudar um pouquinho as nossas relações, né? Bauman ele fala de relacionamentos líquidos. O que é um relacionamento líquido? É um relacionamento raso, sem profundidade. E hoje nós vivemos no tempo onde as coisas são líquidas, elas não têm profundidade. E na comunhão, às vezes, acontece isso também. Amizades que são rasas, sem profundidade, mas isso não é comunhão. Comunhão cristã ela tem que ser intensa, ela se caracteriza justamente pela sua intensidade,
pela sua profundidade, pela sua solidez. A comunhão cristã, ela precisa disso. Na proposta cristã, a comunhão se estabelece como que numa família. Koinonia, que é o termo grego para essa comunhão, né? E koinonia quer dizer uma comunhão intrínseca, uma comunhão que não se perde. Se nós somos discípulos de fato, essa será a comunhão que viveremos. Eu preciso ver, eu preciso perceber se a nossa comunhão está estabelecida segundo os padrões de Deus, se a nossa comunhão tem profundidade, ou se a nossa comunhão é básica só quando nós precisamos. Precisamos estar junto com o nosso próximo, apesar das lutas, apesar das diferenças que possamos ter, mesmo que isso gere algum tipo de prejuízo para nós. Você vê que a coisa é tão séria que Deus diz que nós precisamos amar até os inimigos, né? Tem gente que não consegue amar os irmãos. Eu já ouvi uma expressão mais ou menos assim, eu não sei se você já ouviu. Pastor, fulano nunca me fez nada, mas eu não vou com a cara dele. Porque é um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos irmãos. Então, comunhão é uma marca de discípulos de um mestre que pregou o amor e que vivia intensa comunhão com todos aqueles que amava e com todos aqueles com quem ele vivia. Seguindo mais um pouco no texto, eu vou ver ali no versículo 31 mais uma característica de um verdadeiro e autêntico discípulo de Cristo. Versículo 31. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram... eu vou aqui desabilitar o Alessandro. Desculpa, Alessandro, desabilitei seu microfone. Abriram-se os olhos e conhecendo a eles, e ele desapareceu. Você vê que até agora os discípulos estavam com Jesus, mas não tiveram uma visão espiritual para entender que quem estava ali era Jesus, né? Até o momento que eles jantaram com Jesus, os olhos deles estavam, segundo o texto nos diz, impedidos de enxergar. Quando eles viram Jesus partindo o pão, aí que o reconheceram, porque eles disseram, não tem ninguém que parta o pão dessa forma. E foi neste momento que os olhos daqueles discípulos foi então abertos. Nós, como autênticos discípulos de Jesus Cristo, precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para ver e enxergar as coisas de Deus, para compreendermos a vontade de Deus, abrirmos os nossos olhos para as coisas de Deus, conforme Paulo orienta ali em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Você tem conseguido reconhecer Jesus na sua vida? Ou será que você caminha com Jesus e não percebe os momentos que ele está próximo de você? Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e caminharmos com os nossos olhos espirituais abertos. Agora, no versículo 32, eu vou ver mais uma marca de um autêntico discípulo de Cristo, de uma pessoa que tem o cristianismo como um estilo de vida. Sabe o que é? Um coração ardente. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Mesmo diante, irmãos, daquela desilusão que eles estavam vivendo, os discípulos sentiam no seu coração o ardor, o carinho, quando ouviam a palavra de Deus. Os verdadeiros discípulos, aqueles que verdadeiramente têm um estilo de vida segundo os padrões de Deus, sentem o coração ardendo cada vez que têm a oportunidade de ouvir e de falar a respeito de Jesus. Deus não quer crente frio nem crente morno, não. Ele quer que os crentes sejam aquecidos pelo seu poder, né? E nós precisamos aprender isso.
Nós precisamos ter os nossos corações aquecidos, a fim de que nós possamos viver para a glória de Deus a cada momento, a fim de que nós possamos sentir o prazer na lei, na palavra de Deus, no cuidado de Deus, na comunhão, em todas as situações que porventura vivamos. E sabe quem pode aquecer os nossos corações? É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem aquece os nossos corações. É Ele quem nos faz entender a vontade de Deus. É Ele quem nos enche de prazer e de alegria. Sétimo lugar e por último, eu quero destacar uma outra característica do verdadeiro discípulo de Cristo. Nos versículos 33 a 35. Preste atenção. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregados 12, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles então lhes contaram o que aconteceu no caminho de Emaús, e como deles fora conhecido no partir do pão. Pois é, uma boa notícia. E assim que eles tiveram uma boa notícia, como verdadeiros discípulos, como verdadeiros adoradores, como aqueles que seguem os caminhos do seu mestre, eles saíram para anunciar esta verdade. Eles voltaram pelo mesmo caminho. Foram 12 quilômetros para lá e agora 12 quilômetros para cá. 12 quilômetros parece que é fácil, né? Na realidade, não é tão longe assim, mas é uma boa caminhada. É uma boa caminhada mesmo. E eles voltaram, então, para aquele caminho para poderem cumprir, então, o grande desígnio de Jesus, que é o da grande comissão. Todo discípulo de Jesus, toda pessoa que vive para a glória de Deus, tem esse desejo firme no coração. Vive a evangelização, fala do amor de Deus, tem prazer na lei do Senhor, tem prazer em viver este tempo de adoração e louvor para a glória de Deus. Nós ficamos felizes porque eu sei que muitos de nós somos adoradores. Aliás, acredito que todos nós que estamos aqui agora neste grupo de Zoom, aqueles que estão também conosco aí no Facebook, todos nós somos adoradores e vivemos para a glória de Deus. Mas precisamos prestar atenção para saber se todas essas características estão em nós. Se nós não andamos sozinhos, se nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus, se nós somos perseverantes, se nós vivemos em comunhão, se a nossa visão espiritual está aberta, se o nosso coração arde e, acima de tudo, se nós pregamos, anunciamos o evangelho da graça de Deus a todo mundo. Que Deus encha o nosso coração de paz e nos faça entender a sua vontade para a glória do nome de Jesus.